Senhoras e senhores, nobres colegas vereadores, bom dia a todos que estão nos acompanhando nos trabalhos de hoje. E vejo colocações muito pertinentes, inclusive na questão do sistema carcerário. Acho que é uma preocupação de todos nós, brasileiros. Eu estive um tempo fora do país e, quando retornei, me assustei muito com o noticiário e com o que eu vi no Ceará. Tenho primos e tenho parte da minha família morando na região de Fortaleza. E acho que esse é um tema, a segurança pública no Brasil, é um tema extremamente pertinente que necessita, sim, do nosso olhar e necessita que a gente pense em pautas e em como coibir toda essa violência, né? Me chamou muita atenção no período que eu estive fora, que lá na Austrália as casas não tinham muros, não tinham cerca elétrica, e o que eu observei naquele país é um país em crescimento, que oferece oportunidades de trabalho, que acolhe pessoas e que se desenvolveu muito bem. Nós temos no Brasil, eu sempre digo que é um país muito rico, nós temos muita água, nós temos vegetação, nós precisamos pensar em formas realmente de tornar a segurança pública um tema bem importante em pauta e de coibir principalmente, né? Mas sim, o sistema prisional precisa repensar em formas de colocar esse cidadão novamente no espaço, no convívio público, e de que forma fazer isso, né? Porque o que a gente vê que está acontecendo hoje no Ceará é que o crime tomou conta, né? O Estado não tem conseguido dar às pessoas o que, de fato, elas merecem, né? Segurança pública. Então, é uma situação muito complicada. E, falando em segurança, a gente não pode esquecer que o esporte é um dos propulsores, né, que inibe esse tipo de situação de violência. Dessa forma, eu trago aqui uma contribuição ao poder público, né, falando de um movimento que vem acontecendo já há muitos anos, não apenas em Caxias do Sul, mas no mundo, que é o Massa Crítica, né, que vem trazendo a bicicleta como modal, inserindo no meio de transporte, né. A gente vem tentando conseguir espaço. É uma alternativa ecologicamente sustentável e que pode ser implantada na nossa cidade. Inclusive, precisamos pensar num plano municipal cicloviário, incentivar que as pessoas utilizem a bicicleta como modal de transporte, e a gente vê que realmente competições e a parte esportiva com relação à bicicleta, não apenas em nossa cidade, mas no estado, vem muito forte. Nós temos atletas excelentes em Caxias do Sul também, e precisamos abrir e pensar nessa cidade mais humana, né? Eu sempre digo que um ciclista ele não atrapalha o trânsito, e sim ele é parte do trânsito. E esse desenvolvimento do Plano Municipal Cicloviário, ele passa pela Secretaria de Planejamento, que já tem estudos com relação à topografia do município, e o clima, que é uma das questões que é muito apontada também como um impeditivo para que se use bicicleta em Caxias do Sul. Eu digo a vocês que eu cheguei em Melbourne no inverno, se vocês quiserem pesquisar a malha cicloviária, o clima, é exatamente Caxias do Sul. 4 estações em um dia, nós temos morro lá também, uma cidade com mais de 4 milhões de habitantes e que foi eleita 7 vezes consecutiva a melhor cidade do mundo para se viver. E a minha escolha em fazer um intercâmbio de estudos para essa cidade foi justamente na tentativa de compreender como essa cidade conquistou esse título tantas vezes. E para mim ficou claro que as políticas públicas de desenvolvimento lá são muito avançadas. E ficou claro também que a maior riqueza de uma nação é o seu povo. Quando nós temos um povo educado, honesto, nós produzimos da mesma forma políticos educados, honestos, e por aí vai. Portanto, eu faço aqui o meu apelo, né, e estarei trabalhando nesta bandeira com relação ao esporte, à mobilidade, à necessidade de pensarmos num plano municipal cicloviário para os próximos anos. Várias ações já foram feitas, né? Toda última sexta-feira do mês costuma acontecer o passeio da Massa Crítica. Houve a criação do Dia Municipal do Ciclista aqui em Caxias do Sul, em 25 de fevereiro, relembrando o triste acidente que aconteceu em Porto Alegre, né? Onde dezenas de ciclistas foram atropelados.
E nós temos muito que avançar. Também foi apresentado, né, pelos ciclistas um projeto de lei de iniciativa popular chamado Caxias sobre Duas Rodas. Foram realizadas audiências públicas. Em 2015, nós fizemos o projeto Viva Bike, um projeto voltado para educação, né, que envolvia, então, fazer com que o ciclista compreendesse seu lugar no trânsito, né, então, técnicas de direção, de que forma, né, se comportar, primeiros socorros, um projeto totalmente feito pela ajuda de voluntários, que voluntariamente iam, então, até a secretaria e davam essas aulas para tornar isso mais seguro, né, para tornar essa inserção do ciclista no trânsito boa para o ciclista e uma experiência boa para o condutor. O ciclista também precisa se portar adequadamente no trânsito. Após o Viva Bike também foi discutido o Fundo Municipal de Gestão Cicloviário, que eu lembro que foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores, inclusive na época o vereador Daniel Guerra. Não sei como está, né, se foi sugerido que parte de um percentual, não me lembro se 10% ou 20% dos valores arrecadados em multas fossem utilizados para se construir, então, uma estrutura cicloviária, bicicletários. Não me recordo como está essa questão, mas estarei retomando isso. Foi o Guila Sebem quem propôs na época e aprovado por unanimidade entre todos os vereadores. Então, essa pauta ela vem para reforçar a necessidade de uma cidade melhor. E nós teremos em breve o plano diretor, e eu já dei uma olhada, e lá está bem descrito, né, que um dos objetivos é incentivar realmente a locomoção por bicicleta. Então, me coloco aqui à disposição do poder público, à disposição de todos os ciclistas. É muito importante a gente integrar os ciclistas, né, porque eles fazem as rotas diariamente, sabem como é... Sim, obrigada. Só um minuto. Sabem na pele como é estar no trânsito no dia a dia, e se não houver uma boa comunicação entre prefeitura, técnicos e ciclistas, pode acontecer de fazerem uma ciclovia que não seja utilizada. E isso não é bom para o ciclista, não é bom para o município, que vai investir recursos. Mas o que eu pude observar em Melbourne, uma cidade com 4 milhões de habitantes, com um fluxo de trânsito muito mais pesado que Caxias do Sul, é que as pessoas utilizam. Mas as pessoas utilizam porque existem condições favoráveis a isso. Em qualquer ponto da cidade, você encontra um bicicletário. E me chamou muito a atenção porque lá existe um tal de bike repair, que nada mais é do que um espaço público, né? Eu vou trazer as fotos uma hora para a gente conversar mais a respeito. E lá tem chaves, lá você consegue encher o pneu da bicicleta. Se você tiver qualquer situação, você consegue resolver utilizando o bike repair, que é público, funciona, não está vandalizado. Então, esse é o tipo de política pública que vai garantir com que ciclistas possam utilizar com segurança e que a gente tenha um transporte público realmente integrado, né? Metrô, ônibus, lá a gente tinha essa opção de integrar a bicicleta com outros modais de transporte. Então, o meu desafio ao poder público e dizer que nós somos parceiros para construir, chamar os ciclistas para se fazerem presentes, né? Estudar a questão da topografia. Não são todas as ruas que têm todos esses acidentes, então, escolhendo as vias certas, e também entendo que não é de uma hora para outra que a cidade inteira tem que ter ciclovia. Não, vamos iniciar, talvez por 1, 2 ruas, mas nós precisamos começar a dar esse espaço. Seu à parte, vereador. Vereadora, parabéns pela iniciativa. Eu já acompanho o seu trabalho na época de rádio, né? Eu lhe convidava seguidamente, frequentemente, para falar sobre esse tema. Pena que alguns desses temas não avançaram em governos. Eu lembro da sua luta pela questão do Caxias sobre duas rodas, que a senhora entregou projetos, quantas vezes os debates aconteceram e as coisas não avançaram. Eu quero fazer um registro, inclusive, da relação dos ciclistas com o interior. Por exemplo, a Estrada do Imigrante, recentemente, lá na Terceira Légua, teve uma reunião e há um conflito lá entre moradores, entre produtores rurais com os ciclistas. Teve conversa, teve diálogo, mas assim, foi pintado uma bicicletinha na pista, e a pista não tem condições de ter lá agora
agora com a produção, tratores, enfim, caminhões, junto com o ciclista. Então, há um problema sério de segurança que precisa ser reavaliado na região da Terceira Légua, na Estrada do Imigrante, porque ali também é uma região turística, os ciclistas são bem-vindos, mas os produtores têm reclamado disso também. Então, eu faço esse apelo para que a gente lute para que haja uma sintonia, né, entre os ciclistas e também os moradores da região e os produtores rurais da região. Mas parabéns pelo seu trabalho, e eu também vou me aliar a Vossa Excelência na questão do esporte, também na questão das ciclovias e também das bicicletas aqui como um modal de transporte e também de turismo. Obrigada. Seu à parte, vereador. Por gentileza, uma declaração de líder. Na sequência, a parte, vereadora Tati. Vereador Gremel Maier, seu à parte. Vereadora Tatiane, quando eu fiquei sabendo que a senhora viria à Câmara de Vereadores, eu fiquei muito feliz porque o esporte ganha mais uma defensora, mais uma pessoa que tem conhecimento da área e que sabe o quanto o esporte tem de envolvimento, não só na questão do próprio esporte, mas na questão do trânsito, com o caso da bicicleta, é na questão da saúde, é na questão do turismo, inclusive, quanto o esporte pode envolver outras áreas da sociedade. E eu acho extremamente importante essa sua explanação, e lhe provoco, inclusive, para que a senhora traga para a Câmara de Vereadores essas apresentações todas do que a senhora viu em outros locais. É extremamente relevante para que a gente possa ter essas imagens, esses exemplos, para começar a fazer uma discussão mais ampla aqui em Caxias do Sul e que a gente possa implementar, inclusive sugerir situações aqui na cidade. Eu sei que eu conheci também em Amsterdã algumas situações bem pontuais e bem importantes com relação à bicicleta, inclusive de grandes estacionamentos de bicicleta em Amsterdã, né? Que lá a preferência em Amsterdã, a última preferência é o veículo. Passa pelo pedestre, pela bicicleta, pelo VLT, por todas as outras alternativas, inclusive os barcos, né, nos córregos que circundam Amsterdã, e a última alternativa é o veículo. Então, são exemplos que a gente pode trazer aqui e mostrar para a comunidade a importância que tem esse debate que a senhora começa a propor aqui agora, e eu tenho certeza que vai ganhar corpo. Inclusive, eu sugeri no ano passado, em abril, a colocação de placas no nosso interior e outros locais, anunciando a presença de corredores e ciclistas, e começaram a ser implantadas agora, ainda bem, né, essas placas e outras faixas de divisão de possibilidade de muitos atletas que têm em Caxias que correm ou que usam a bicicleta, e eu fico feliz do município ter começado a implantar essas placas de aviso, porque vão salvar, sim, muitas vidas e, quem sabe, até incentivar outras pessoas a praticarem. Então, conte comigo também nesse grande debate. Muito obrigada, vereador. E, sem dúvida, eu estarei trazendo não apenas estas ideias, né, envolvendo a questão da bicicleta, como outras ideias que vi naquela cidade e que acredito, sim, que sejam de vital importância. Voltando um pouquinho ao que o vereador Alberto Meneguzzi trouxe para nós, o que a gente soube a respeito da Terceira Légua, o que acontece ali, né? Foi até um desafio que eu fiz quando se tinha o PAI, né, o projeto de asfaltamento do interior. Nós temos uma via que ela é construída apenas num sentido e não existe acostamento, né? Dessa forma, o que acontece é que quando o ciclista está utilizando, como é o caso da Terceira Légua, ele fica na via. E a via é cheia de curvas, muitas vezes os ciclistas eles realmente usam um espaço maior do que deveriam, não andam em linha, né, e sim utilizam um grande espaço da via. E pela inexistência desse acostamento, eles são obrigados a isso. Então, é muito importante, né, o poder público colocar essa sinalização de respeite o ciclista, cuidado, via utilizada, amplo fluxo de ciclistas, mas é necessário a gente olhar para a infraestrutura. Esse ano, aliás, final do ano passado, houve aquele atropelamento, né, num caso bem triste, envolvendo a Visate e um jovem, e eu sempre digo, a juventude é a mais penalizada. Então, quando a gente olha para a juventude, que a gente não espere perder mais vidas para tomar atitudes, porque todos nós contribuímos, todos nós pagamos impostos, porque a preferência é apenas de um modal de veículo. Nós temos que priorizar todos, e eu falo isso não apenas com relação à bicicleta, mas nossas calçadas, o Tibiriçá já deve ter visto diversas situações em que cadeirantes não conseguem utilizar. A gente tem buraco na calçada, calçadas tem poste no meio, você tem que descer para a rua, então é necessário que a gente olhe para a cidade e a gente realmente repense a forma como a gente está estimulando o cidadão a utilizar esse espaço público. Seu à parte, vereadora Paula.
Toigo, desculpa. Muito obrigado, vereadora Tatiane Frisso. Lhe cumprimento pelo seu grande expediente, vir tratar de um assunto de extrema importância, que é a mobilidade, através deste modal importante que é o modal da bicicleta, do ciclista. E entendo que Vossa Excelência é uma autoridade nesse assunto, traz exemplos, né, de fora do país, para Vossa Excelência ter uma ideia. Eu, na minha juventude, lá nos anos 90, também habitei fora de Caxias do Sul, mais precisamente na Inglaterra, na capital, Londres, e não havia 100 metros de ciclovia. Não havia nada em 1990, num país de primeiro mundo. Hoje, são centenas de quilômetros que circundam Londres, né, e justamente a gente sabe os benefícios que traz para a não poluição, pela agilidade, pela saúde do corpo humano, né, trazendo benefícios para a saúde. Agora, prestava atenção na fala do vereador Alberto e concordo com a sua fala, mas entendo que quem deve mediar, quem deve fazer essa sintonia entre comunidade e o ciclista é o poder público. Nós precisamos, né, o poder público precisa encarar de vez, né, a importância que tem, vereador Edson, isso em nossa sociedade. É a terceira legislatura que eu estou aqui, outros vereadores também dissecaram essa matéria, discutiram, vereador Vinícius Ribeiro, vereadora Denise Pessoa, Guila Sebem, este vereador, né, tratamos isso, inclusive falei para Vossa Excelência que nós temos um projeto muito amplo que trata das diretrizes do transporte cicloviário. Nós precisamos, de uma vez por todas, em derradeiro, ter diretrizes, ter um padrão de ação uniforme e duradouro. Nós não podemos mais tratar, né, a bicicleta, o ciclismo, né, com relação a coisas isoladas. Nós precisamos ter um planejamento presente e futuro. E, nesse sentido, eu vou fazer uma sugestão a Vossa Excelência, faço parte da Comissão de Desenvolvimento Urbano e Transporte, mas já entendo, sim, que a questão, né, do transporte do modal cicloviário poderia ter uma discussão mais ampla nesta casa, criando-se uma comissão especial temporária, uma vigência aí de 1 ano, por exemplo, para nós trazermos, né, todas as partes envolvidas, ampliar o debate e realmente dar o tratamento que este assunto carece e merece. Então, meus cumprimentos a Vossa Excelência. Justamente nós precisamos, né, tratar esse assunto de maneira elevada, nós precisamos de programas educacionais que eduquem, né, não somente, né, quem lida com a bicicleta, mas também os outros meios de transporte, né, o transporte coletivo, o transporte individual, que isso vai trazer um benefício para a sociedade, ou seja, trazer segurança. Precisamos nos antecipar aos problemas e evitar que novas baixas aí com vítimas fatais venham a ocorrer. E Vossa Excelência entendo que pode capitanear isso nesta casa. Tatiane. Muito obrigado. Obrigada. O seu à parte, vereadora Paula. Vereadora Tatiana, lhe cumprimentar pela abordagem desse tema e pela amplitude, né, que já colocaste na tua fala, porque é uma mudança de comportamento, avançando nesse tema, porque pode ter uma resistência inicial, pensando, é uma moda, é alguém que anda de bicicleta. Não, ele traz uma mudança de comportamento, né, em qualidade de vida, em melhorias do nosso ar, né, é cultural. Então, temos que avançar, né? E quando a gente oferece coisas, seja para a juventude, como tu citaste, é muito importante. Eu tenho familiares que são ciclistas, e quando eles têm, né, isso muda hábitos, inibe o uso de álcool. Então, é muito importante que seja visto dessa forma, né? Então, eu acho bem bacana essa sugestão do vereador Toigo, né? E, de fato, assim, ele cumprimentar pelo tema. É muito importante essa experiência trazida de fora, que a gente visualiza, faz um benchmarking, né? E isso que tu falaste, que oferece, né, o socorro para quem tem problema, a gente tem que botar. Se a gente nunca botar, não desenvolve o comportamento. A gente diz, nós não vamos botar no Brasil porque vai ser saqueado. Não, tem que botar, né? Então, parabéns, de fato, a gente... E em outro momento vamos compartilhar o que já estamos fazendo para o trabalho nos presídios contigo, tá bom? Perfeito. Vereadora Tatiane, eu só fui ciclista na minha juventude, né? Eu morava no bairro Cruzeiro, então eu saía, bem jovem ainda, saía do bairro Cruzeiro e ia trabalhar na madeireira Germano Pisani, do outro lado da BR, né? Então, fui um dos que usou bicicleta para ir trabalhar, né? Mas eu queria lhe contar que há uns anos atrás eu estava em São Paulo, verificando ali as redondezas do Ibirapuera,
E aí percebi aquelas faixas de ciclistas todas que haviam sido construídas, né? E aí trouxemos a ideia para cá, o vereador Felipe, o Plen, né? Implementaram, então, aquela proposta ali na perimetral, né? Eu não entendi por que algumas associações de ciclistas se posicionaram contrariamente, né, àquela proposta ali, porque a proposta de São Paulo era o seguinte: durante a semana, trânsito normal, e durante o domingo fecha e transforma numa via para a população praticar ciclismo esportivo, com as famílias, assim por diante. E andou bem até primeiros 6 meses, né? 1 ano e meio e mais, por aí. E aí se abandonou a ideia, se a gente passar lá ainda tem as marcas vermelhas, né, na perimetral. Então, é muito bom que Vossa Senhoria venha para casa com esse fôlego, né, de defender esse modal, né, que é importantíssimo, que é o uso da bicicleta. Então, lhe cumprimento, e a entrada de Vossa Senhoria aqui, sem dúvida nenhuma, está qualificando a nossa Câmara. Muito obrigado. Para concluir, então, eu me recordo desse projeto na perimetral e me recordo que houveram alguns relatos de ônibus invadindo a via, de colocando crianças em perigo. Então, o nosso comportamento, volto a dizer, o nosso comportamento ele precisa mudar. E eu me recordo que, quando eu fui para a Austrália, eu tinha o mau hábito de não atravessar na faixa de segurança. E eu me dei conta de que eu tinha que mudar isso, porque na Austrália as pessoas te olham feio se tu faz algo errado. Então, quando você tem esse tipo de postura, você começa realmente a mudar. E volto a dizer, muito da resistência com relação à bicicleta é comportamental, das pessoas acharem que não tem como, que não é possível, quando, na realidade, se você implementar ciclovias nas regiões centrais de baixa velocidade, porque assim como uma perimetral, o pessoal anda 80, 100 km por hora, você coloca em risco a vida do ciclista. Mas nas regiões centrais, onde a velocidade é entre 40, no máximo 60 km por hora, é possível, sim, colocar esses espaços para que as pessoas utilizem como meio de locomoção, e esse é o meu desafio para o poder público. Obrigada.